Olá pessoal, meu nome é João Carlos Pericé, sou sócio proprietário da Pericé Engenharia e Consultoria e hoje nós vamos falar sobre análise, cuidados, estratégias para implantação de mudança organizacional em empresas. Eu tenho feito trabalhos de diagnóstico em empresas, visitado, conversado com gestores e eles têm me manifestado preocupação com a implantação de mudanças, problemas com recursos, problemas com resistência de pessoas, impacto em clima organizacional, projetos que atrasam, projetos que não atingem o resultado esperado, projetos que não terminam, muitos projetos que não terminam, e me perguntam por que isso acontece. Nas análises que eu tenho feito nas empresas, o que eu observo é que, embora os gestores e a empresa estejam seriamente interessados em implantar os programas de mudanças, alguns passos acabam não sendo feitos ou não sendo feitos da forma adequada e por isso o processo não se completa de uma forma eficiente. Neste treinamento nós vamos então falar sobre os principais passos que são importantes para essa implantação de um programa de mudanças para que ele tenha sucesso. O primeiro passo é a empresa determinar onde ela está, quais são os seus indicadores de desempenho interno, seus processos, como é que eles estão, como é que o mercado está se posicionando, como é que a empresa está em relação ao mercado, e aí a empresa deve tomar uma decisão de mudar ou não mudar. Essa etapa é extremamente importante. A gente percebe que tem empresas que precisam realizar mudanças e não fazem, e tem empresas que precisam realizar mudanças completas no seu processo e acabam fazendo apenas mudanças parciais. Então essa análise inicial da situação, como é que a empresa está, quais são os processos que ela deve mudar é extremamente importante. O segundo passo importante, uma vez que a empresa já definiu que ela precisa mudar, é definir para onde ela quer ir. Qual o resultado que ela quer obter? Qual o problema ela quer resolver? Ela quer ser um líder mundial? Quer ser um líder nacional? Quer estar entre as 3 na sua região ou no seu município? Qual é o objetivo da empresa? Esse é o segundo passo bastante importante. Definido este segundo passo, a empresa precisa definir quais os recursos ela vai precisar, quais os recursos ela já tem, quais os recursos ela precisa para atingir o seu objetivo e o que é que falta. Aí quando eu estou falando desses recursos, eu estou me referindo a equipamentos, sistemas, dinheiro, quantidade de pessoas, capacitação dessas pessoas. Tudo isso é extremamente importante para definir, para ela conseguir atingir o seu objetivo. Tendo dimensionado os seus recursos, o próximo passo é definir para quando ela quer essas mudanças, em função da quantidade de recursos que a empresa tem, em função da complexidade dos processos, ela vai ter uma ideia de quando é que ela consegue implantar essas mudanças. E é claro, precisa ver também se o mercado, como é que está a sua relação com o mercado, se os seus concorrentes já estão muito à frente, se ela precisa acelerar essas mudanças ou não. Definido então esse prazo para a implantação das mudanças, o gestor, o líder do processo de mudanças, precisa definir a velocidade que ele vai implantar essas mudanças. Basicamente de 2 formas, ele pode fazer uma velocidade mais lenta no início, em função de poucos recursos ou em função da necessidade de preparar o pessoal para as mudanças, ou ele pode fazer mais rápido no começo, uma vez que o processo talvez não seja tão complexo, atividades mais básicas, e depois fazer de uma forma mais lenta no final, na hora que as atividades ficarem mais complexas. Tudo isso precisa ser muito bem definido previamente, né? E um último passo, um último cuidado que o gestor precisa tomar é estabelecer os chamados milestones, ou seja, os marcos intermediários. Por exemplo, a cada 10% do projeto, vou ter que avaliar o avanço físico está sendo realizado de acordo com o planejado,
as obras estão atrasadas, estão adiantadas, como é que está esse avanço físico? E o avanço financeiro? Como é que está o pagamento do projeto em relação ao avanço físico? Não pode acontecer, por exemplo, de eu realizar apenas 20% do avanço físico e já ter pago 80% da obra. Isso não faz sentido, tá certo? Então é muito importante a avaliação dessas etapas. Se elas não forem seguidas, todas essas etapas e com os cuidados adequados, em algum momento eu vou ter alguma dificuldade na implantação do meu projeto, ok? Considerando esses passos importantes que nós comentamos, a pergunta é: você está preparado para as mudanças que precisam ser feitas na sua área ou empresa? Você sabe quais mudanças são necessárias? Você está disposto e tem condições e recursos para implementá-las? Você tem uma visão completa do processo, desde as fases de projeto, planejamento, aprovação, execução, melhoria contínua? Você tem ciência de todo esse processo, de todas as etapas? Você já pensou na equipe que você vai formar para te ajudar a conduzir esse processo? Você já pensou no plano de comunicação que você vai usar para convencer os colaboradores a te apoiar? São perguntas muito importantes e que podem definir o sucesso ou o fracasso dessa mudança. O objetivo, então, é discutir conceitos e técnicas para análise, execução e controle de mudanças organizacionais de forma eficiente. Vejam, você só tem uma chance para convencer e empolgar as pessoas. Se você deixar alguma dúvida, se as pessoas entenderem que você não sabe ou não tem pleno conhecimento ou não está totalmente convencido de que essas mudanças são importantes ou de como vai executar essas mudanças, você vai causar uma resistência nas pessoas, um questionamento, um ponto de interrogação nas pessoas. Isso não é bom para o processo de mudança, ok? Você precisa trazer credibilidade, isso é muito importante. E alguns gestores têm muito medo dos processos de mudança. Por quê? Porque já ouviram falar de processos em outras empresas que não foram bem sucedidos, tiveram falhas na execução, atrasos, ou custo maior do que o projetado, ou o resultado não atingiu os objetivos, e inclusive casos em que os gestores, os líderes, acabaram sendo de certa forma punidos ou pelo projeto mal conduzido. Então os gestores têm medo de processo de mudança. Não todos, evidentemente, mas alguns têm. E esse mito precisa ser quebrado. No passado, quando ocorriam problemas com navios, era comum no resgate a seguinte frase: mulheres e crianças primeiro. Isso foi usado por muitos séculos, mas trazia uma série de transtornos, porque, vejam bem, a esposa entrava com os filhos no bote, o marido ficava para trás, era aquela comoção, aquela choradeira porque o marido tinha ficado, os filhos chorando. Isso atrasava bastante o processo. Atualmente, esse processo de resgate mudou. Agora o resgate é feito por famílias. Então chega o bote, a família toda entra naquele bote, e depois chega outro bote, a família toda vai no bote também. Isso torna o processo muito mais rápido. Então as coisas mudam, os processos mudam e a empresa precisa se atualizar constantemente conforme as mudanças de mercado, as atualizações de mercado também. Gestão de mudanças é importante porque as empresas mudam. Ok, e por que é que as empresas mudam? Não seria tão bom se a empresa ficasse do jeito que está, com os processos que ela tem hoje, não se mexesse em nada? Não tem aquela frase: em time que está ganhando não se mexe? Por que as empresas fazem mudanças então? As empresas, na verdade, fazem mudanças por uma série de motivos. Mercado e competitividade. A empresa está fazendo o seu produto, entregando o seu serviço, mas o concorrente está fazendo alguma coisa diferente, alguma coisa melhor, está atraindo mais consumidores, então a empresa precisa mudar. Inovações que acontecem no mercado de trabalho, globalização. Hoje o mercado não é mais fechado. O que acontece na China, nos Estados Unidos, na Índia, influencia o que acontece no Brasil. Isso é muito comum. Exigências regulatórias e legais. As leis mudam, as regulações mudam, as empresas precisam se adaptar. Então,
Resumindo, as empresas mudam por uma questão de sobrevivência, para crescerem, prosperarem, se manterem vivas no mercado e à frente dos seus concorrentes. É para isso que as empresas mudam. E as mudanças podem ser simples ou complexas, desde, por exemplo, a mudança de um sistema de ar-condicionado, de um sistema antigo para um sistema novo, que é uma coisa fácil de se entender e que as pessoas vão se adaptar, até uma mudança complexa. Por exemplo, uma empresa que está localizada em São Paulo e vai mudar para São José dos Campos, Jacareí. Essa mudança, ela envolve questões físicas, ou seja, a fábrica tem que mudar de lugar, eu tenho que transportar equipamentos, etc. e tal, mas eu tenho também impacto social e familiar importante. As pessoas vão ter que se deslocar, as pessoas podem ter famílias naquela cidade e não querem mudar para outra cidade, por exemplo, é um problema que tem que ser tratado. Será que as pessoas vão se adaptar? A questão do custo de vida é diferente. Será que as pessoas vão aceitar isso? Eu conheço casos de empresas, quando querem mudar de cidade, que avisam seus colaboradores com 3, 4, 5 anos de antecedência. Para quê? Para que as pessoas assimilem a ideia, assimilem a mudança e decidam se querem ir com a empresa ou não, porque é uma opção, elas podem ir ou não, tá certo? É um processo bastante delicado que precisa ser analisado com bastante cuidado. O que eu quero deixar para vocês como mensagem nessa introdução é que não permita que seu projeto de mudança se transforme numa aventura. Faça uma análise bastante criteriosa se você precisa mudar, para onde você quer ir, os seus recursos, enfim, siga aqueles passos que a gente comentou inicialmente e procure fazer a mudança de uma forma bastante planejada, bastante consciente. O que eu percebo é que as empresas todo ano, elas traçam novos objetivos e nem sempre esses objetivos são atingíveis, né? Intencionalmente ou não, as empresas acabam traçando objetivos que são muito difíceis de serem alcançados. E aí o processo se frustra, as pessoas se frustram, a empresa gasta tempo, dinheiro e não atinge os objetivos esperados, ok? Outro ponto bastante importante, por que alguns gestores e empreendedores postergam mudanças? Se as mudanças são necessárias, se a empresa já identificou que elas são importantes, precisam ser realizadas, por que é que as empresas e os gestores postergam mudanças? Por várias razões. Uma delas, aversão às mudanças, né? Aquela questão de que em time que está ganhando não se mexe, aquele receio de mudar e as coisas ao invés de melhorar, piorarem. Outro ponto, apego à situação atual. É uma questão, por exemplo, meu pai construiu essa empresa 30 anos atrás, sempre funcionou bem, por que é que eu vou mudar agora? Né? Ou seja, não tem um foco no objetivo da mudança, o que a empresa vai ganhar com isso. Medo de sair da zona de conforto, será que vai dar certo? Fica essa dúvida na cabeça dos gestores, né? Mudança é complexo, envolve pessoas, envolve cultura, envolve alteração em processo, qualidade de produto, de serviço. Será que vai dar certo? Será que meus clientes vão gostar? Essa dúvida existe na cabeça dos gestores. E, como eu mencionei inicialmente, os casos mal sucedidos de outras empresas. Se você é gestor de uma empresa, se você é um empreendedor e seguir os passos adequadamente, analisando, fazendo uma boa gestão, avaliando recursos, os seus objetivos, o tempo, trabalhando o convencimento das pessoas, a chance de sucesso é muito grande, ok? Então essa postergação, ela pode prejudicar a empresa em vários aspectos. Um deles é que enquanto você está esperando e pensando se vai fazer as mudanças ou não, os seus concorrentes já estão fazendo essas mudanças, eles já estão lá na frente. Então é bom você fazer logo, senão você não alcança eles mais, ok? Quando a empresa está analisando se ela deve mudar ou não, como é que está a situação dela, como é que está a situação dos seus processos, como é que está a situação do mercado, é importante que a empresa tenha indicadores de desempenho
confiáveis para fazer essa análise, né? A empresa é um órgão vivo, ela precisa fazer avaliação, melhorias e tratamento continuamente, mas baseado em quê? Nos seus indicadores. Se ela não tem bons indicadores, ela não tem como avaliar como é que está o seu processo, né? Indicadores de desempenho para saber o quê? O que fazer e quando fazer. Que ações eu tenho que tomar de imediato? Que ações eu posso esperar, planejar para o ano que vem, para daqui 2 anos, 3 anos. Isso é bastante importante, tá certo? Você tem indicadores na sua empresa ou na sua área? Esses indicadores dão uma visão realista do seu negócio, do seu processo e dos seus resultados? São suficientes para a tomada de decisão? Ou seja, com esses indicadores, você tem as variáveis na mão confiáveis para você decidir para onde você vai? Se você tem que mudar alguma coisa ou não, se você tem que melhorar algum processo ou não? Isso é extremamente importante. Se você não confia nos seus indicadores, você não tem como tomar decisão. Esse é um dos motivos por que os processos acabam sendo postergados. É essa dúvida de se os dados que você tem em mão são confiáveis ou não, se é o momento de fazer a mudança ou não. Okay? Em empresas grandes, existem áreas para fazer esse acompanhamento e controle do desempenho. Se a empresa é menor, quem é que fará esse acompanhamento e controle? É você mesmo? Você vai ter alguma pessoa que vai te ajudar nesse processo? Resumidamente, a gente pode dizer que existem 4 fases no processo de mudança. Uma é a fase de avaliação. Nessa fase de avaliação, você vai fazer, então, a análise desses seus indicadores confiáveis, para você tomar a decisão. Vai mudar ou não vai mudar? Vai mudar agora? Vai esperar mais um ano? Quando é que você vai iniciar o processo de mudança? Para onde você vai querer ir, né? Qual será o seu objetivo? Essa é a primeira fase. Tomada essa decisão de que precisa mudar e para onde quer ir, você entra na fase de planejamento, no estabelecimento de objetivos e metas, elaboração de um plano de execução detalhado, definição de papéis e responsabilidades, através do seu líder que você vai escolher, através da equipe de mudanças que você vai criar e você vai formar para executar essas mudanças, a escolha dos influenciadores, que nós vamos comentar daqui a pouco o que é, e o estabelecimento de um plano de comunicação, porque não basta para a empresa convencer o líder do projeto de mudanças. Não basta para a empresa convencer apenas a equipe de mudança. É preciso que a empresa convença os colaboradores que a mudança vai ser importante, para que você tenha os seus colaboradores como aliados do seu processo. A terceira fase é a execução das mudanças. Então você já definiu que precisa mudar, você sabe para onde quer ir, você já tem um projeto de mudança, já tem uma equipe para executar essa mudança, agora você precisa executar. Então o planejamento e a avaliação é apenas metade da batalha. Agora você precisa executar de forma efetiva esse processo. Realizar uma boa supervisão, avaliar e resolver eventuais desvios e imprevistos durante a fase de execução, buscar uma motivação e comprometimento das pessoas, acompanhar os avanços e reconhecer as pessoas que estão te ajudando. Isso também é bastante importante. Avaliou o processo, planejou e executou, o processo ainda não está acabado. Agora você precisa fazer o PDCA, que é o processo de melhoria contínua. Dificilmente você vai conseguir executar todas as atividades de uma mudança na primeira vez. Alguns detalhes vão acabar ficando para trás. Então é importante que periodicamente você esteja reavaliando o processo, verificando pontos de melhoria. No próximo módulo, nós vamos discutir, então, quais são os principais fatores que influenciam na decisão por uma mudança organizacional, quais são os fatores que te impactam para que você tome a decisão de mudar ou não, e a importância da posição estratégica inicial na definição da mudança e do seu sucesso, ok?